Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou Cauê Araújo Clemente, sou aluno do primeiro semestre do curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão. Esse podcast está sendo realizado em razão do trabalho da disciplina Metodologia Científica e Tecnologia da professora Camila Ramos. E nesse episódio de hoje, o tema no qual iremos dissertar será sobre o filósofo italiano Giorgio Agamben, onde iremos abordar sua biografia, sua carreira, suas obras e etc. Mas você sabe quem é Giorgio Agamben? Giorgio Agamben nasceu na Itália em 22 de abril de 1942, com idade atual de 81 anos. Ele é uma das principais mentes da filosofia e teoria política, conhecido por suas leituras únicas de literatura, filosofia continental, pensamento político, estudos religiosos e arte, que fizeram dele um dos maiores pensadores de todos os tempos. Mas ele se graduou aonde? Agamben formou-se em Direito e Filosofia, na Universidade de Roma, onde escreveu uma tese de doutorado inédita sobre o pensamento político de Simone Weil. Com pós-doutorado em Friburgo, participou dos seminários de Martin Heidegger sobre Hegel e Heráclito, e mais tarde foi bolsista da Warburg Institute, Universidade de Londres, de 1974 a 1975. Agamben começou então a lecionar ao mesmo tempo que frequentava o curso, e esse período durou cerca de 4 décadas. Ele também ministrou na Universidade de Macerata, na Universidade de Verona, na College Internazionale de Paris, na Universidade della Svizzera italiana, na Universidade Louvre de Venezia, na New School em Nova York e na European Graduate School, EGS, onde ocupa a cátedra Baruch Spinoza. Quais são as principais influências de Giorgio Agamben? Embora sua tese de doutorado tenha se baseado na obra de Simone Weil, sua maior influência é Walter Benjamin. Grande parte do trabalho dele leva em conta as questões levantadas pela filosofia ocidental, já abordadas nas obras de Walter Benjamin. Embora a grande parte dos trabalhos de Benjamin tenham servido de base para suas obras, as influências são bem amplas, que incluem figuras icônicas da filosofia ocidental como Aristóteles, Heidegger, Michel Foucault, Hegel, Carl Schmitt e Sigmund Freud. E quais os materiais ele se baseou na produção de seus trabalhos? Agamben envolveu-se criticamente com textos religiosos e jurídicos, desde a Torá judaica até o direito grego e romano, bem como algumas das mais importantes figuras literárias e poetas da cultura ocidental, incluindo Frederic Hölderlin, Franz Kafka, Fernando Pessoa, Dante Alighieri e Giorgio Caproni. A amplitude de sua erudição, em sintonia com a precisão crítica de suas leituras e interpretações, contribuem para a densidade desafiadora de suas obras. E quais obras são essas? Giorgio Agamben tem diversos livros, textos e artigos. Irei citar 9 deles. A quantidade de obras produzidas chega a 30. Gostaria de citar todas, mas como o tempo é limitado, irei citar as obras com a maior relevância, e as obras são Homo Sacer, O Poder Soberano e a Vida Nua, publicado em 1995. Neste livro, Agamben introduz o conceito de vida nua e explora a relação entre o poder soberano e a vida humana. Estado de Exceção, publicado em 2003. Agamben investiga o conceito de estado de exceção e sua importância na política contemporânea, analisando como o estado de exceção tornou-se a condição normalizada. O que é um dispositivo? Publicado em 2006. Nesta obra, Agamben explora o conceito de dispositivo como uma estrutura de poder que molda as relações sociais e influencia a subjetividade humana. Profanações, publicado em 2005. Neste livro, Agamben discute o conceito de profanação e sua relação com a cultura contemporânea, argumentando que a profanação pode ser uma forma de resistência contra o poder. Uso dos corpos, publicado em 2014. Neste livro, Agamben investiga a relação entre o corpo e o político, examinando como o corpo humano é usado e manipulado pelo poder. O que resta de Auschwitz, publicado em 1999. Agamben reflete sobre o Holocausto e o significado político e ético da memória do evento. A Comunidade que Vem, publicado em 1990. Neste trabalho, Agamben examina o conceito de comunidade política e a sua relação com a modernidade. Meios sem fim. Nota sobre política, publicado em 1996. Agamben investiga a relação entre política e ética, abordando o Estado e a subjetividade.
O Reino e a Glória, uma genealogia teológica da economia e do governo, publicado em 2007. Agamben analisa a relação entre a teologia e política, explorando como conceitos teológicos influenciam as estruturas de poder contemporâneas. Agora irei comentar sobre a metodologia de George Agamben. Para isso irei falar uma análise sobre o volume 1 de Homo Sacer. No primeiro volume, Agamben desenvolve a sua análise da condição da biopolítica, baseada na visão identificada pela primeira vez por Foucault, no primeiro volume do livro História da Sexualidade, publicado em 1976. Segundo Foucault, o poder moderno é caracterizado por uma lógica fundamentalmente distinta daquela do poder soberano. O princípio fundamental do primeiro é o direito soberano sobre a vida e a morte, enquanto o poder moderno assume uma relação produtiva com a vida, capturada no ditado promover vida ou proibi-la. A biopolítica é um instrumento para moldar a vida e mantê-la viva. Segundo o filósofo francês, essa passagem do poder soberano para o biopoder é o que inaugura a modernidade. Desde o início do projeto Homo Sacer, Agamben confronta essa distinção clara e sugere que a soberania e o biopoder estão fundamentalmente interligados. Segundo Agamben, a produção da vida biológica é o objetivo primário e elementar do poder soberano. Terminando aqui, venho agradecer a todos que estão ouvindo esse podcast. Como dito no começo, esse podcast está sendo realizado em razão ao trabalho de metodologia científica e tecnologia da professora Camila Ramos. Espero ter sido claro com as minhas palavras, ter passado todas as informações necessárias e que eu tenha sido bem esclarecedor diante ao filósofo italiano. Dito tudo isso, obrigado e até mais.